O grande segredo do sucesso eu resumo numa palavra: as pessoas têm que ser inconformadas. Uma meta atingida, ela deixa de ser motivadora. A motivação é subir a baliza, dar um salto além, superar metas. E isso só fazem pessoas inconformadas. E as empresas precisam de pessoas inconformadas. Modro Consultoria. Soluções simples para problemas complexos. A minha vida profissional, ela foi iniciada já com metodologia. Quando comecei as minhas atividades na WEG, a primeira coisa que eu aprendi foi método. E o primeiro método que me ensinou foi o falecido Geraldo Wernikaus, que ele diz o seguinte, que dificuldades não se somam, se dividem. E a partir dali tudo foi método. Método para fazer pesquisa, método para fazer análise, método para se encontrar gargalos que devem ser solucionados nas empresas. Então, a minha experiência foi muito baseada na vida profissional, fazendo pesquisa, análise antes de poder tomar decisões. Tomar decisões com base em dados e fatos foi o que eu aprendi na vida, com metodologia científica e aplicando isso nas empresas. Foi uma vida de desafios e esses desafios é que me levaram, na verdade, a cada vez mais pesquisar, estudar, encontrar soluções simples. Por isso, adotei na minha vida sempre o seguinte: soluções simples para problemas complexos. Essa é a minha principal metodologia de gestão. Nas empresas, o que faço? Identifico o gargalo e começo trabalhando no gargalo, resolvendo o primeiro gargalo. E a ciência de administração nos ensina o seguinte, que os gargalos numa empresa, eles têm que andar. A gente vai resolvendo o gargalo numa parte da empresa e ele tem que caminhar para outra parte e vai resolvendo. E dessa forma as empresas crescem e se desenvolvem. E para isso precisa ter justamente a administração, a ciência de como administrar. E isso eu tenho buscado incessantemente na minha vida profissional. Bom, como eu falei anteriormente, o primeiro ponto que sempre analiso é pessoas. E as pessoas são normalmente os gargalos. Não é o capital, não é os processos, mas são as pessoas. Então a gente identifica primeiro aonde é que estão as competências. Quais as pessoas que de fato têm competência de fazer o quê? E aí a gente começa a trabalhar fazendo o quê? Identificando as carências. Com base nas carências que a gente identifica nas pessoas, a gente busca, o primeiro passo é o que tem de falhas na organização, para depois analisar processos, produtos e mercado. Esse ponto talvez seja o ponto principal que eu atuo na minha consultoria. Eu implanto nas empresas um programa de gestão participativa, que foi um programa no qual eu fui pioneiro na WEG, na implantação nos anos de 70, quando o professor Walter Christian, um engenheiro austríaco, trazido pelo falecido Egon Silva, para a WEG implantar o sistema de gestão participativa. E esse programa eu manualizei ele e em toda a minha vida profissional apliquei ele. Por quê? Porque o programa de gestão participativa faz com que os funcionários da empresa, eles vão muito além de ser funcionários. Eles se sentem parte da empresa, eles estão envolvidos. E como diz o Steve Jobs, as pessoas são contratadas para dizer o que fazer. Elas não são contratadas para receber apenas ordens. Elas são contratadas, logicamente, para receber orientações estratégicas, mas elas contribuem fortemente quando envolvidas e quando um sistema de gestão participativa está bem implantado, corretamente implantado, as pessoas treinadas e estarem motivadas, porque elas fazem parte, elas se sentem parte da empresa, elas vão muito além do seu emprego e da sua remuneração. Elas contribuem decisivamente para o progresso da empresa. E isso só com um sistema de gestão você consegue. Por quê? Porque uma pessoa não consegue motivar a outra. Ela pode até motivar por um dia, mas o que motiva mesmo as pessoas a elas se comprometerem com os resultados, a cooperarem uma com as outras, a buscarem a inovação, é o sistema de gestão participativa.
segredo é fazer, a exemplo da gestão participativa, fazer o vendedor e o representante se sentir parte da empresa. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso, em primeiro lugar, identificando se a pessoa tem, de fato, o DNA, ou seja, as habilidades de vendas, que na verdade não é conhecer o produto, é conhecer como, de fato, tratar o cliente, como conversar com o cliente, como entrar na vida do cliente. Esse é o segredo. Então, a primeira coisa, temos que identificar se a pessoa tem realmente o DNA, as aptidões para essa função. O segundo ponto é fazer com que esse representante ou vendedor se sinta, de fato, integrado na empresa. Por isso, a empresa precisa criar um manual de procedimentos de vendas, desde a forma de se apresentar no cliente, desde a forma de como apresentar os produtos da empresa, de como se apresentar pessoalmente, de como apresentar a empresa e, por final, ter a capacidade de mostrar os argumentos, os diferenciais que os produtos e serviços da empresa, de fato, têm. E, acima de tudo, a capacidade de vencer as objeções. Para isso, a pessoa tem que estar treinada. Tem que estar treinada, habilitada e comprometida. E isso só com um programa muito bem organizado, que eu costumo implantar nas empresas, que eu chamo de integração de vendedores e representantes com a empresa. O programa de pós-vendas é uma das ferramentas de gestão mais poderosas que a empresa tem. Porque ao verificar se a empresa recebeu o serviço ou o produto em perfeitas condições, no prazo certo, na qualidade certa, a partir deste momento, este cliente ele retorna com novos pedidos. Então, o segredo é, um dia seguinte da entrega do produto ou serviço, conferir com o cliente se foi bem atendido. Se ele foi bem atendido, ele vai gerar novos pedidos. O grande segredo da fidelização dos representantes consiste basicamente em ele estar intimamente ligado emocionalmente com a empresa. Não é somente a remuneração, não é só a comissão, não é só a premiação. Tudo isso faz parte, mas o fundamental é com que grau de intimidade que ele se relaciona dentro da empresa. Como ele é atendido, com que presteza ele é atendido pelas pessoas da empresa, com que atenção ele é atendido. Isso faz a diferença. E isso que eu procuro sempre implantar através de um CRM de vendedores e representantes. O mundo está mudando. Com o advento da era digital, as decisões elas passam a ser tomadas numa velocidade muito grande. E aí eu aplico nas empresas um programa que eu chamo inteligência de mercado. O que é inteligência de mercado? A inteligência de mercado é se antecipar à concorrência, é identificar nos clientes o que de fato a empresa pode fazer melhor do que os concorrentes, o que ela pode se antecipar. E acima de tudo, muitas vezes descobrir até o que o cliente nem imagina que ele precisa. E isso só se consegue com uma pesquisa que eu também disponibilizo na minha consultoria, uma pesquisa que se aplica junto com os representantes, junto com quem vai visitar clientes e muitas vezes através da implantação de um comitê de inteligência de mercado. Então, esse comitê reúne a inteligência as pessoas que estão envolvidas no mercado, tanto da área industrial, comercial e financeira. Para o quê? Para se analisar as melhores decisões, para se surpreender e encantar os clientes. Nos longos anos de atividade profissional que eu tive, foi uma pergunta que eu sempre me fiz. Como ganhar mercado? Como vender valor para o cliente e não vender preço? Como se faz isso? Nos anos 70, quando eu tive a oportunidade de montar a primeira fábrica no atual Parque Industrial da WEG, eu tive na sequência a oportunidade de desenvolver o primeiro catálogo dos motores monofásicos que foram desenvolvidos na época na empresa. Então, através do catálogo, eu procurei identificar o que eu posso falar para o cliente, que é realmente algo
que diferencia o produto e o serviço da empresa em relação ao cliente. Então, baseado nisso, ao longo dos anos da minha experiência profissional, o que eu fiz? Eu desenvolvi uma matriz de avaliação de competitividade por atributos de produto e serviço, que de fato o cliente valoriza. A percepção do cliente que a gente precisa perceber e essas que a gente tem que explorar no mercado. E isto se consegue justamente através da matriz de competitividade que a Modro Consultoria disponibiliza para os seus clientes. Eu tenho 3 blocos. Esses 3 blocos, para todas as empresas, no primeiro contato eu já faço a demonstração, que consiste em gestão, em administração e finanças e, por último, em vendas. Para cada foco desse, eu tenho os programas elaborados que eu vou implantando na empresa de acordo com a prioridade da empresa. Como eu falei no início, de acordo com o gargalo que está identificado, e aí se começa o meu trabalho. E graças a Deus, hoje, em algumas dezenas de empresas já muito bem sucedidas. Nos trabalhos de consultoria que eu faço nas empresas, eu disponibilizo o meu modelo de pesquisa de mercado. O que é isso? O meu modelo de pesquisa de mercado é um modelo robusto que identifica na casa do cliente ou junto com o cliente o que de fato o cliente valoriza nos produtos da empresa. Quais são os diferenciais que fazem a diferença, que fazem o cliente entregar o pedido. Da mesma forma, quando compram do concorrente, o que valorizaram dos atributos de produto concorrente que a empresa em que eu estou trabalhando não tem. Então, esses são 2 pontos vitais. Mas o mais importante é identificar o cliente numa loja, o que ele buscava e não encontrou. Ali está a grande sacada. Ou seja, a oportunidade da empresa se antecipar à concorrência. Então, através desse modelo, que em algumas empresas já tenho implantado, essas pesquisas elas são analisadas, são filtradas, são priorizadas e, através disso, são então estabelecidas as novas estratégias de mercado, em especial em inovação. De onde vem o sucesso? Eu me lembro de uma frase do professor Marins, numa determinada palestra dele aqui em Jaraguá, no Baipendi, quando ele disse depois, no final da palestra, o seguinte: vocês vão ter muito sucesso se fizerem o que eu falei, mas muito mais sucesso vão ter se vocês identificarem nas empresas as pessoas que são negativas. As pessoas negativas na empresa, elas não contribuem, elas destroem. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Simplesmente, as pessoas nas empresas têm que ser inconformadas. Quando a WEG iniciou, o falecido Egon João da Silva, ele contratava as pessoas pelo DNA. Ele investigava de que família a pessoa era, para saber se a família tinha uma origem trabalhadora, se era uma empresa, uma família disciplinada e assim por diante. Então, os primeiros que começaram na WEG, que ajudaram e que foram os pioneiros, de fato foram contratados pelo Egon com base no DNA. Então, um dos grandes segredos aí está justamente na hora da contratação das pessoas. A gente precisa saber colocar as pessoas no lugar certo. Cada pessoa tem a sua característica. E o segredo é colocar ela na função certa. E o grande segredo do sucesso eu resumo numa palavra: as pessoas têm que ser inconformadas. Uma meta atingida, ela deixa de ser motivadora. A motivação é subir a baliza, dar um salto além, superar metas. E isso só fazem pessoas inconformadas. E as empresas precisam de pessoas inconformadas. Este é o maior segredo do sucesso.